Então, inicialmente, vamos introduzir o conteúdo. Hoje, se vocês forem parar um pouquinho para pensar um pouquinho, vocês vão perceber que com a internet tudo ficou automático. Se eu colocar, digamos assim, vamos supor o seguinte, tem uma música do Gabriel Pensador da seguinte forma, que matou o presidente, uma coisa assim, bem nos anos 90, uma música do Gabriel Pensador. Se fosse com o advento de hoje, com essa internet mais ativa, na época dele não era tão momentânea assim, tão rápida como a nossa. Poderia vazar um áudio dele, cortadinho, falando que matou o presidente. Isso já geraria um fake news. Mas se você fazer uma retrospectiva histórica, você vai perceber que nem sempre foi assim. Inicialmente, lá na era pré-histórica, os homens da caverna se comunicavam muito por linguagens, desenho na paredes, que seriam as pinturas rupestres. Depois foi o vento da caligrafia, do jornal, da leitura, da linguagem. Então, vários meios de comunicação. Hoje a internet é um meio deles. Só que a internet, você pode colocar algo agora e está na China, na Coreia, está na Europa, está nos Estados Unidos. Então, é algo momentâneo. Todo mundo vê. E isso fez surgir uma onda de fake news, que são notícias que são inverdades, que são notícias falsas ou notícias deturpadas, porque às vezes a gente acha que só o fake news é notícia falsa, mas às vezes o fake news tem como base até alguma notícia verídica. Eles pegam a notícia verídica e distorce e tornam fake news. Pega essa notícia verídica e deixa falsa. E aí é onde surgem os podcasts. Os podcasts são ferramentas, são mídias sonoras em áudio ou em vídeo. Então, você pode ver um podcast em vídeo no YouTube, que tem muitos. Tem o Flow Podcast, tem podcast também no Instagram, em formato IGTV, que é em pequenos vídeos, mas também você tem um vídeo, o podcast em áudio, que você pode encontrar no Spotify, no Deezer, no Cashbox. E esse podcast ele tem um papel muito importante, democratizar a informação de qualidade. Mas outra dúvida que surge, Juan, todo podcast traz informação verídica? Eu não posso te garantir isso. Então, o que eu posso te garantir é que os nossos podcasts vai ser sempre baseado nas melhores informações. Então, escutei um podcast, sempre avalie quem foi que fez, as pessoas envolvidas, as referências utilizadas, porque mesmo um podcast tendo esse caráter democrático, de levar informação, sempre tem que ter a pulguinha atrás da orelha. Os nossos podcasts, eu e o Lucas, sempre prezamos muito em trazer sempre um professor especialista na área e sempre em estudar. Antes de qualquer podcast, eu e o Lucas estuda bastante, a gente lê bastante referência para embasamento, porque a gente quer levar para o nosso podcast só informações verídicas e verdadeiras. E vamos supor, vamos trazer à tona, vamos abordar em específico o principativo. O principativo ele tem um papel de democratizar a informação e empoderar a população. Nós do principativo temos a ética, a responsabilidade de tornar os sujeitos ativos no ensino-aprendizagem. A gente sempre estimula, sempre coloca referência para os nossos ouvintes sempre escutarem e levar informação, mas também tendo aquela confiabilidade. E introduzindo aí o conteúdo, por que fazer um podcast? É uma mídia sonora em constante expansão. Até 2 anos atrás, ninguém sabia, ou poucas pessoas sabiam que era um podcast. Hoje mesmo, o podcast, todo mundo já tem um podcast. Trazendo para o UFS Lagarto, eu conheço o UFS Lagcast, que é do meu amigo Andrews. Tem o podcast como é o nome? É de um grupo do Território Feliz, e o Will, que é ligante da LAFAC, faz parte desse grupo de extensão, que é o Território Feliz, e muitos outros. Tem um podcast muito bom da UFES de São Cristóvão, que é o Domínio Cast, que é um podcast de história. Eu gosto muito dele, é muito criativo. Então, é uma mídia sonora em constante expansão. E por que fazer um podcast, além de saber que é uma mídia sonora em constante expansão? Desperta a criatividade e imaginação. Só quem faz parte do roteiro, edita o podcast, sabe como é legal fazer um podcast. Quem eu digo, o Lucas tem uma criatividade danada em colocar áudios no meio, vídeos, sabe? Fazer essa dinâmica.
E é muito legal você ter esse processo criativo de imaginar o que eu posso fazer com o meu podcast ser único. Então, eu e o Lucas sempre ficam pensando o que a gente pode fazer no nosso podcast para ser único. Então, a gente padroniza algumas características, alguns bordões, porque isso faz ser a nossa característica única. E é muito criativo. Eu ando mesmo na rua já pensando o que eu vou fazer no meu próximo podcast. Dá para colocar isso, dá para fazer uma piadinha descontraída. É claro, é bom ter humor no seu podcast, mas não deixe o humor se sobrepor à seriedade do conteúdo. Então, é ter humor, mas sempre ter seriedade na informação, ter uma formalidade, porque isso é muito importante. E por que fazer um podcast? Podcast é mais simples que um vídeo. Vamos supor assim, você quer fazer um vídeo, tem que editar, tem que editar os frames, tem que ajeitar, tem que fazer uma coisa ou outra, tem que gravar, às vezes tem uma linguagem verbal, não verbal. Podcast não, podcast você grava o áudio, às vezes tem um podcast também que vem acompanhado da gravação do vídeo também, como o Flow Podcast, quem acompanha o Flow sabe que eles também fazem formato de vídeo e áudio. Mas o podcast é bem mais fácil de editar, porque você pega o áudio e edita as partes, os frames, beleza. O vídeo não, o vídeo tem um processo de analisar frame por frame, colocar vinheta, fazer uma coisa mais rebuscada. O podcast não, o podcast é mais tranquilo em relação a isso. Além disso, por que ainda fazer um podcast? Maior acessibilidade. Vamos supor assim, eu gosto muito de podcast, então eu tenho alguns canais que eu gosto, como Nerdcast, o Flow Podcast, e entre outros. Tem um da Fiocruz muito bom também. Então, assim, eu não tenho tempo para escutar o programa da rádio, que vamos supor assim, o programa da rádio começa às 19 horas, eu não tenho tempo, 19 horas eu estou fazendo atividade física. Ah, Juan, então você não tem como escutar, né? Só que o podcast faz com que eu possa escutar de manhã, faz com que eu possa escutar tomando meu café da manhã, jantando, ou até mesmo deitado na cama e tal. Então, o podcast ele é mais acessível nesse quesito e você poder assistir a hora que você quiser. Por que fazer além disso um podcast? Grupo de pesquisa e liga. Você que tem conhecimento em podcast, você vai ter um diferencial acadêmico. Vamos supor que você está no seu trabalho, você trabalha em uma agência, e você chega para o seu chefe. Chefe, eu quero fazer um podcast. O chefe, você sabe fazer? Porque eu acho que o mais difícil hoje, que todo mundo enfrenta, é dar ideia. Porque dar ideia é fácil. Ah, eu acho bonitinho aquilo, eu acho legalzinho ali, mas você tem que dar ideia e saber fazer a ideia que você está falando. Então, você quer fazer um podcast, você tem que saber, então, se você deu ideia. Grupo de pesquisa, então, se você tem um grupo de pesquisa e você quiser fazer podcasts abordando os temas do seu grupo, é uma boa. Dá um diferencial para você. A orientadora dos grupos de pesquisas vão adorar a iniciativa, porque é algo bem bacana. E liga acadêmica. Então, a LAFAC, eu não sei, e perdão caso eu tenha falado algo errado, mas eu não sei de outras ligas, pelo menos da UFS, que trabalhem com podcasts. A LAFAC foi uma das primeiras a trabalhar com podcasts, então a gente tem essa característica. E outra coisa, o Principativo não foi o primeiro podcast da UFS. A galera sabe que tem outro, o podcast Raiz, o Raiz, que é o do professor Rangel, o Gotas de Farmacologia. Então, acompanhe o podcast dele, porque foi ele que, eu não sei se veio outro antes dele, foi bem raiz do Raiz, porque o podcast do professor Rangel eu acho que tem um ano atrás, então ele teve um olhar bem visionário em já iniciar com podcasts, e o Principativo sempre teve sabe, aquela referência. Então, o Gosto de Farmacologia foi uma referência para o Principativo. E o diferencial, como eu já falei, que dá um diferencial para quem trabalha com isso, que é uma mídia, poucas pessoas têm conhecimento de como fazer, então você fazendo, você já se mostra um sujeito diferenciado no âmbito que você está. Mas na prática, agora eu quero saber prática, eu não quero saber teoria, eu acho chato teoria, não sei o quê. Vamos para a prática agora, como vocês pediram. Então, o que é preciso para editar um podcast? Gente, é aquela questão, precisa de uma internet, um meio de gravação, edição e vontade de fazer. A internet, caso você tenha alguma limitação por conta da internet, talvez seja um empecilho, mas caso você tenha internet, ok. Você já tem internet, já tem como fazer.
O meio de gravação, a gente vai falar como a gente grava posteriormente, mas a gente tem um aplicativo que dá para gravar sincronizado várias pessoas, que é bem bacana. O meio de edição, você tem que ter um programa que dê para editar. É isso. Às vezes as pessoas têm que editar naquele programa super complexo. Não, você precisa estar em um programa que dê para editar. Lembre, o simples que dê para fazer é melhor do que o complexo que você demora. Então, se a gente consegue fazer no simples o que dá para fazer no complexo, a gente vai para o simples. Num evento de dor de cabeça, não. Vá no que dá para fazer. O feito é melhor que perfeito. Eu e o Lucas sempre conversa sobre isso. O feito é melhor que perfeito. Então, dá para fazer um massa, um legal, um bom em um programa mais simples, beleza. Ah, mas no complexo dá para colocar uma coisa. Gente, às vezes você passa 20 dias fazendo um podcast só por causa de uma coisinha a mais. Vá no que dá para fazer, no mais tranquilo. E com o tempo você vai avançando a sua edição. Eu não estou dizendo para vocês não quererem buscar mais. Não é isso, gente. Eu estou falando que é melhor aprender pelo simples, dá para fazer legal, dá para fazer bem feito, e com o tempo você vai botando novas características. E a vontade de despertar sua criatividade. Então, quer fazer podcast, você vai estar com essa criatividade bem estimulada a todo momento. Agora vamos lá, né? A prática. Vamos ver. Na prática, a gente tem alguns passos. O primeiro passo é a criação do roteiro. E eu friso a criação do roteiro. Gente, na minha opinião, tudo que vocês fizerem, agreguem valor. Ah, Juan, dá para fazer um roteiro no Word, botar lá as perguntas aleatoriamente e pronto. Bacana, bacana. Mas, gente, isso não agrega valor. Faça algo bonitinho, organizado, não custa nada. Só por causa de 5 minutos a mais você vai fazer algo mal feito. Faça algo bonitinho, porque as pessoas que vão ser entrevistadas gostam do arrumadinho, do, como a professora Gisela Alves disse, ela gosta de aquela coisa agradável. Então, a gente, nos nossos roteiros, a gente sempre coloca a logo na primeira folha, para ficar bonitinho, para ser identificado a liga acadêmica, e a gente faz o nosso roteiro. Aqui a gente coloca o nome do roteiro, o roteiro descritivo, podcast, não sei o quê. Aqui é o nome da nossa entrevistada, que foi a nossa terapeuta Auri, do nosso grupo de terapia, comando sobre sua saúde mental aqui. Então, o podcast que gravamos com a Auri, esse aqui é um roteiro teste, a gente já adaptou, mas eu trouxe isso aqui, para ter uma base. Com o roteiro, você percebe aqui que já dá um up. Ou eles se preocuparam na lapidação, em ajeitar aquilo, deixar algo bonitinho. A gente separa em blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Em cada bloco a gente coloca algo para nortear. Então, a gente quer falar sobre um tema. Sempre comece do básico para o complexo e vá destrinchando nos blocos. A gente estava querendo falar sobre o que é saúde mental. Então, antes de mais nada, me ensinar quer algo complexo, a gente vai perguntar o que é saúde? O que é saúde mental? Qual é o papel do terapeuta, já que era a profissão dela? Só faz terapia quem é doido? Uma pergunta que teve um caráter provocativo, mas para quebrar alguns preconceitos. Não queríamos dizer que a pessoa que faz terapia é doido. Queríamos trazer essa reflexão. Só faz terapia quem é doido? Aí, com essa reflexão, discutiríamos o porquê de não ser, que todo mundo deve procurar terapia. Já no segundo bloco, a gente já vai destrinchando melhor aqui, ó, diferenciar os termos. Por isso é importante a gente sempre estudar como isso afeta a saúde, vai abordando ponto por ponto, destrinchando com calma e vai chegando no final. No final, a gente sempre pede para o entrevistado deixar sua mensagem para os ouvintes, agradecimento e despedida. Reparem aqui, olha, isso aqui é crítico, isso aqui é muito importante. Como sou eu e Lucas no roteiro, todo o processo aí, Lucas, que fazemos, a gente faz o seguinte, para não atrapalhar na hora da entrevista, a gente coloca Lucas fica com a primeira, Juan fica com a segunda, porque na hora da entrevista não fica aquela dúvida, será que eu vou perguntar ou Lucas? Então a gente já define quem pergunta para não ter essa complicação. Nos primeiros podcasts, eu e o Lucas sempre era alguns treinos, sabe? Para ver como fazer a dinâmica, aquela coisa toda.
Mas com o tempo a gente já fez, eu acho que uns 6 para 8 podcasts. Tá gravado, a gente tá editando para lançar. Vai ficando natural, gente. Aí não vai precisando mais do treino. Então, mas vocês estão iniciando, sempre vão fazer um treininho para fixar como vai ser a dinâmica. Tá entendendo aqui? No final, a gente coloca as referências bibliográficas. Aqui eu não coloquei, mas vocês podem colocar na terceira folha referências e as referências bibliográficas. A gente vai deixar esse material de apoio no Insta, no Drive da LAFAC. Então, caso vocês queiram ver o roteiro, analisar outros roteiros, já seria muito bacana isso. Pronto. Segundo passo. O segundo passo é vocês baixarem o aplicativo Ancho. Quem puder ir baixando, seria muito importante. Eu agradeceria muito se vocês baixassem, porque aí vocês veriam na prática como é. É levinho, gente, é bem tranquilo. Estão baixando? Dê um ok aí, caso vocês consigam baixar. Tem na Play Store. Pronto. É bem tranquilo, gente. Esse aplicativo, eu e Lucas quase se emocionou, gente. Foi sério, é sério. Eu e Lucas se emocionamos com esse aplicativo. Ele é tão simples, mas tão prático, que foi algo que a gente devia ter pensado bem antes. Esse aplicativo a gente conheceu graças à terapeuta Auri, porque ela faz podcast também, e ela recomendou, por que você não fazer um teste com ancho? Aí eu falei, bacana, né? Vamos fazer. Aí quando a gente fez, a gente adorou, porque a captação de áudio dele é fantástica. Porque pensa o seguinte, olha, quando você abrir o aplicativo, você vai ter essas partes aqui, ó. Você vai ter essa parte aqui. Tem sim, você tem aqui essa ferramenta aqui, ó, você clica no maisinho do Tools. Aqui é o ponto crítico. Você não aperta em Record. Você vai em convidar amigos para participar. Invite friends to join. Aí você clica aí você mandará um convite, tipo aquele convite que você encaminha para o Meet, que é um link. E nesse convite, o entrevistado e outro participante entra por ele. E vai ser bem bacana, porque fica os três conectados no aplicativo e vocês vão conversando. E o áudio fica perfeito, fica muito bom, porque fica limpo. Aí você vai conversando aqui pelo celular, tranquilo, como se fosse a conversa normal, tipo telefone, só que vai gravando nesse aplicativo. Só que como dizem, né, o linguagem popular, o pulo do gato. Aqui vem o pulo do gato. Para não perder o podcast, essa característica do olho a olho, a gente fazemos uma reunião no Meet, todo mundo deixa a webcam ligada e ficamos meio que ao vivo, olhando, né, um para a cara do outro. A gente coloca no mudo, atenção, gente, colocar no mudo o Meet você só vai ter a webcam, mas sem áudio, entendeu? Você não vai ter áudio nem nada, você vai ter você aparecendo. E uma coisa legal do Meet é o seguinte, espelhem um roteiro. Tá vendo essa aula aqui? Tá espelhado o slide, né? Vocês irão espelhar o roteiro. Então, o que vai acontecer? Vai deixar o roteiro na tela do Meet e vocês conversando e se vendo e ao mesmo tempo vendo o roteiro. Isso faz com que não perca a característica do podcast, que é o olho a olho, e também tem um roteiro para vocês não perderem também o do raciocínio. Clica em Tools, faz o Friends, invite Friends to Join, envia aqui no bate-papo da nossa chamada para fazer o teste prático. Para mim, uma das partes mais críticas e mais importantes é essa do Ancho, porque o Ancho ele capta o áudio muito bom. Aí você tendo o áudio bruto, você só precisa editar, que vai vir com o Lucas. Lembrando, pessoal, que essa ferramenta aí do Anchor que o Juan está falando, a gente está utilizando agora por conta da pandemia, né? Que a gente não pode estar fazendo as gravações online, presencial. Tanto é que a primeira com o Rafael, né, Juan, foi presencial e a experiência é totalmente outra, né? Mas quem não tem cão caça com gato, não é isso? E o Anchor é muito bom. Pronto, galera, vocês conseguiram entender essa parte do Ancho direitinho. O slide vai estar salvo
Então, caso vocês queiram consultar o slide está bem direto mesmo, é o que a gente faz na prática. O Audacity é um programa incrível, muito simples e é ele que a gente utiliza para editar os podcasts. Mas além dele, a gente também utiliza 2 programas, que é o Format Factory e o YouTube Catcher. O Format Factory é para converter o formato de arquivos, de áudio para vídeo e vice-versa. E o YouTube Catcher é para fazer downloads de vídeos do YouTube. Então, assim, existem diversos sites para baixar vídeo do YouTube na internet, mas eu não recomendo nenhum deles por conta dos vírus, certo? Não quero que você coloque vírus no seu computador. Então, eu recomendo o YouTube Catcher. Eu vou aqui nas partes dos downloads. Aliás, primeiro eu vou lá no site para explicar a vocês como é que vocês vão poder baixar. É bem simples. Você já tem um link salvo aqui do Audacity, depois vocês podem ter acesso a esses links. E aqui vocês podem, já está salvo no do Windows, né? O meu link. Eu vou já baixar aqui o programa. Mostrar para vocês. Vocês vão nesse primeiro link aqui, Audacity Windows Installer. Ele está baixando, só que na verdade eu já tinha deixado ele baixado e eu vou fazer agora a instalação do programa. Eu vou aqui nos downloads e vou instalar o Audacity. Eu decidi fazer com que vocês vissem a instalação antes, para que vocês percebam que tem alguns detalhes que vocês precisam se atentar na hora de instalar. O Audacity é tranquilo. Eu também já deixei baixado os outros programas. Como eu falei, eu vou mandar o link, depois vocês podem ver aí da instalação, o formato Factory. Vamos instalar aqui agora o formato Factory. Quando terminar o Audacity, terminou aqui o Audacity. Já eu vou para ele. Gente, são programas simples, não exige um CPU monster, um computador monster como o que Joseph tem, né? Que precisa ser monstro por conta dos jogos, mas dá para executar de boas, roda de boas esses programas em computadores simples. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu decidi instalar com vocês porque não é tudo que vocês podem instalar, não, quando vocês forem fazer a instalação desses programas. Eu já declinei ali porque ele me pediu para instalar alguma coisa lá. Então, o formato Factory está sendo instalado. E eu já vou abrindo aqui o Audacity para vocês verem a experiência. Deixa eu só voltar aqui. Abre o Audacity. Pessoal, o Audacity é muito simples. Vamos lá. Vou simular para vocês agora a edição do podcast que a gente fez, uma live, né, sobre doenças negligenciadas. Ela está aqui salvo. Deixa eu mostrar para vocês. Veja bem, eu precisei fazer o download do vídeo do Instagram. Para isso, eu baixei um aplicativo lá no celular e fiz o download do Instagram, porque o Instagram ele não permite baixar um vídeo do IGTV. Então, eu baixei, só que está em vídeo. E agora, se eu quero editar um podcast, tem que ser o áudio. O que foi que eu fiz? Fui no formato Factory, deixa eu ver se já instalou. O que é que eu fiz no formato Factory? Eu já estou instalando esses programas, os links já estão sendo salvos aqui, os atalhos. Então, para eu converter um vídeo em um áudio, eu vou lá no formato Factory, deixa só ele abrir aqui. Esse aqui é o meu arquivo de vídeo da live que a gente fez, certo? Aí o que é que eu faço? Trago esse arquivo para cá. Só arrastar, gente. Só arrastar aqui para o formato Factory. Deixa eu ver se eu consigo, aliás, arrastar. Na outra vez eu não conseguia, não. Mas eu posso vir aqui. Formato Factory. Ele já vai executar aqui. Aí ele me pede para que formato eu quero transformar. Então eu vou botar o MP3 OK. Beleza. E aqui é só iniciar, que ele já vai me dar o arquivo depois, pronto, transformado em MP3. Eu já fiz esse processo antes. Está aqui já o arquivo do podcast. Aí o que é que eu faço? Venho no Audacity. Vocês vão ver o quanto o Audacity é simples, galera. Vou jogar aqui para cá. Vou mover para cá e ele já vai reconhecendo
o arquivo. Enquanto isso, o último programa que a gente vai baixar é o Atube Catcher, que eu já tenho ele também aqui nos downloads salvo. O Atube Catcher é para você baixar vídeos do YouTube. Porque no processo de edição de podcast, quando você vai tendo as criatividades, você vai precisar baixar alguns vídeos do YouTube. Então, essa é a ferramenta que eu indico para que você possa fazer o download de qualquer vídeo e incluir no seu podcast, como um áudio, é claro. Aí você precisa, depois que baixar no Atube Catcher, utilizar o formato Factari de novo para você transformar o vídeo e o áudio. Liguem o microfone de vocês e só me confirmem se vocês estão me compreendendo, se eu estou indo rápido demais. Por favor. Sim, tá entendendo. Pronto, galera. Obrigado. Então, vou instalar aqui o Atube Catcher. Eu não sei se vocês já conheciam esses programas, esses softwares. São bem comuns, são bem simples e o melhor é que eles são gratuitos, certo? Vamos lá voltar para o nosso programa pai, que é o Audacity. Então, assim, eu vou apresentar aqui para vocês as ferramentas mais simples, que são as que eu costumo utilizar. Acredito que o Juan também, para editar os podcasts, não sei o Joseph. Galera, ele tem diversas ferramentas, o Audacity. E aí, vocês podem ir brincando e descobrindo essas ferramentas. Veja aí se vocês conseguem ouvir o que vai sair, o áudio aqui do podcast. Só me confirmem, por favor. Conseguiram? Eu dei play aqui, vocês conseguiram ouvir? Não. Conseguiram não, né? Beleza, não tem problema não. Pronto, essa aqui é a minha faixa do podcast. Primeira coisa que eu faço quando eu coloco a faixa do podcast aqui, da gravação, é aumentar o tamanho da minha trilha de áudio. Então, eu venho aqui, ó, nesse maisinho, e aí eu aumento o zoom, porque isso fica mais fácil de eu decidir o que é que eu vou querer ou não utilizar. Por exemplo, eu não gostei desse trecho aqui, ouvi esse trecho e não gostei. O que é que eu faço? Seleciono o trecho, quero tirar esse trecho todo, é só dar um delete que ele já deleta, beleza? Mas para isso, o botão parar precisa estar ativado. Aliás, precisa estar ativado. A música não pode estar soltando. Por exemplo, eu vou soltar aqui a música. Está soltando. Quero apagar esse trecho aqui. Se eu for deletar, eu não consigo. Só é possível executar esse comando com reprodução e gravação paradas. Então, eu paro e deleto. Pronto. Isso aqui é um negócio mais simples que vocês vão precisar para poder editar. Outra coisa que vocês podem fazer, galerinha, é utilizar aqui alguns efeitos bem legais que vocês podem brincar. É uma pena que vocês não vão poder ouvir. Mas, por exemplo, se eu selecionar essa parte aqui, vir em efeitos e alterar o tom, eu posso deixar a voz de quem está falando com a voz de Alvin e os Esquilos, aquela vozinha fina, né? É porque não vai dar para vocês ouvirem, mas depois vocês podem baixar e brincar e vocês vão ver que fica bem engraçado, fica bem legal. Eu só preciso aumentar aqui, ó, um pouquinho, aumentando aqui um pouquinho, de 7.350 para 6.541, já dá para dar uma alterada no tom da voz, certo? Ele vai aplicar a alteração do tom. Ou eu posso fazer o contrário. Eu quero deixar a voz grave, né? Aquela voz bem grave. Então, eu vou desfazer o que eu fiz, e todo mundo sabe, ou a maioria sabe, que é só dar um Ctrl Z para desfazer. Dou um Ctrl Z e desfiz. Vou lá de novo em efeitos, alterar o tom e diminuo aqui. Só diminuir que ele vai ficar lá com a voz mais grave, certo? Isso é um dos recursos. Vou dar um Ctrl Z de novo. Vamos supor que eu queira pegar esse trecho aqui e queira fazer com que a voz seja emitida em câmera lenta, né? Eu reduza a velocidade. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, efeitos, alterar a velocidade. Aí eu vou diminuir para poder fazer com que a voz seja falada pausadamente. E o contrário é só aumentar aqui, para fazer com que a voz seja falada rapidamente. Então, esse é um dos N recursos. Agora, se liga, galera. Quando a gente vai editar o podcast, você vai precisar de alguns arquivos extras. Um dos arquivos extras que a gente utiliza sempre nos podcasts da LAFAC é o
a vinheta que a gente tem. O Juan fez uma vinheta, deixa eu ver, ela tá aqui. O que é que eu faço? Essa aqui é a vinheta, aquele sonzinho, um jazzinho que a gente coloca no início do podcast. Então eu trago ele para o Audacity também. Quando eu trouxe ele para o Audacity, ele gerou uma nova trilha de áudio, tá aqui embaixo. A primeira é a minha trilha de áudio principal e a segunda é a minha trilha de áudio secundária. Eu aumento aqui mais uma vez a trilha de áudio. Para eu colocar isso daqui na minha faixa principal, eu só preciso selecionar, recortar, posso vir aqui em editar, recortar, venho aqui em cima, colar. Pronto. Vamos supor que eu queira fazer uma outra coisa. Eu quero fazer um efeito de mixagem. Eu quero colocar vários áudios sendo passados ao mesmo tempo. Eu fiz isso no último podcast da professora Gisele. Naquele começo eu tinha várias notícias passando ao mesmo tempo. O que é que eu posso fazer? Eu posso trazer o áudio que eu quero mixar. Por exemplo, pode ser esse daqui. Fundo de notícias. Trouxe ele para o meu podcast. Ele criou uma nova trilha de áudio. Eu posso apagar essa última aqui, que eu já peguei o áudio, já não vou precisar mais dela. Posso deixar isso daqui, assim mesmo, 2 trilhas de áudio, e quando eu der play, ele vai transmitir as duas ao mesmo tempo. Se você tiver o fone, se você estiver ouvindo pelo fone de ouvido, você vai ouvir de um fone a primeira trilha e no outro fone a segunda trilha. E aí é tranquilo, quando você for salvar o podcast, quando você for vir aqui em exportar, que é o processo de salvar o podcast, ele vai dizer que você tem 2 trilhas. Você pode salvar com essas configurações mesmo. Aí ele diz que as suas faixas serão mixadas e reduzidas a 2 canais estéreos. Então é só dar um OK tranquilo. Vou cancelar aqui. Uma das outras coisas que a gente pode fazer também é aplicar eco. O eco é bem legal, que é aquele processo em que a voz fica reverberando, né? Então é só você selecionar a parte que você quer e aplicar o eco, certo? Pronto. Uma das outras coisas que você também pode fazer é reduzir ruídos. Se a gravação não ficar muito boa e tiver ruídos, você seleciona a parte que você quer deixar o áudio mais clean, mais limpo, e você vem aqui em redução de ruído. Ele é bem autoexplicativo, o Audacity, não tem muito o que ensinar não para vocês. Vocês vêm em obter perfil do ruído e depois vai dar um OK. Outra coisa que vocês podem fazer, suavizar a entrada e suavizar a saída. Você quer que o começo do áudio seja mais suave, então você seleciona e vem. Efeitos, suavização de entrada. Você quer que o fim do áudio seja mais suave. Efeitos, suavizar a saída. Como vocês podem ver, o Audacity é absolutamente simples. E uma outra coisa muito importante que vocês podem precisar utilizar é aumentar o volume de um áudio. Vamos supor que a pessoa que você entrevistou no podcast, ela tenha falado um pouco baixo. Você vai selecionar aqui a região, você vai vir aqui mais uma vez em efeitos e você vai vir nessa função, amplificar. Quando você amplifica, você aumenta aqui e vai estar aumentando um pouquinho o volume do seu áudio, certo? Essas são algumas das ferramentas que você pode utilizar aqui no processo de edição do Audacity. É tudo muito bem simples. Uma das outras coisas que vocês podem utilizar a partir do Audacity é gravar. Vamos supor que vocês não fizeram tudo que vocês gostariam na gravação, você quer adicionar uma outra coisa. Aí você vem aqui, controle, gravação e gravar. E aí ele vai estar gravando tudo o que eu vou estar falando, depois eu dar uma parada aqui. Você pode parar aqui. Outra coisa que você pode fazer também, gente, é gerar um silêncio. Você quer que entre uma parte e outra do podcast, fique em silêncio, por exemplo. Então você pode vir aqui em gerar silêncio e você define quantos segundos você quer de silêncio. Vamos supor que eu quero 3 segundos. Aí ele vai gerar aqui esse silêncio, certo? Aqui tem um silêncio de 3 segundos. Então a edição de podcast é muito de criatividade e de brincar com o Audacity mesmo, de modo que fique um áudio dinâmico com a vinheta no início. E o que é que a gente faz também na edição dos podcasts? A gente coloca intervalos, né? E coloca merchandises comerciais. Tem até alguns aqui salvos que você pode colocar aqui no meio do podcast.
deu uma parada ali, você vê que dá para colocar, dá para inserir um comercial, você vai lá e coloca. Bem, gente, então assim, quando você terminar de gravar o seu podcast, você vem aqui, mais uma vez, exportar como MP3, e dá o ok, que ele já vai salvar como um MP3, e depois você vai fazer o que com esse MP3? Você vai depois adicionar ele, né, ao feed RSS, que é uma espécie de agregador de links, em que ele vai permitir com que o seu podcast seja atualizado lá no Deezer, no Spotify, no Castbox, em outros aplicativos. Então, como vocês puderam ver, é bem simples. E eu vou lembrando aqui das coisas, se vocês tiverem dúvidas, vão perguntando, e se eu souber, eu vou respondendo também. No momento da edição, se vocês quiserem, para não atrapalhar quando você estiver editando, você pode silenciar o áudio de baixo, que aí vai ficar ouvindo só o áudio de cima, porque senão o tempo todo ele vai estar em conflito. E você pode escolher a parte que você vai querer. Se você quer, por exemplo, viu no YouTube um vídeo bem legal, que você acha que dá para colocar, que dá para acrescentar aí, você vai lá no AutobeCat e instala, certo? Faz o processo de instalação. Deixa eu voltar aqui para o AutobeCat. Deixa eu tentar instalar ele novamente. Para mostrar para vocês como baixar vídeo do YouTube. Deixa eu baixar aqui novamente, pessoal. Vocês estão me entendendo? Todo mundo? Vocês têm alguma dúvida? A gente já encerra agora, só vou mostrar para vocês o AutobeCat. Eu acho que seria bacana, eu acho que uma coisa às vezes que acontece muito quando você faz um podcast é vários erros. Teria como mostrar como salvar o projeto, não em MP3, mas o projeto, caso queira ajeitar. Bem lembrado. É só você vir aqui, galera, em arquivo e salvar o projeto, certo? O tradicional Ctrl+S. E aí você vai dar um okzinho aqui e escolher onde você vai querer salvar o seu projeto. Coloca projeto, podcast 2. E aí já salva, certo? Ele não vai salvar como MP3, vai salvar como podcast, porque é como o Juan falou. Às vezes você não vai editar e já deixar finalizado de cara, né? E, Lucas, eu acredito assim, que acontece muito comigo, não sei se acontece com você, mas eu já chorei, pô. Eu já chorei, uma vez eu passei 3 horas editando, aí dá um erro e perde o projeto todo. É importante. E o que é que você tem que fazer? Ir salvando toda hora. Toda hora, galera, vão salvando para, senão o computador... Lembrou? Salve, gente, pelo amor de Deus. Você passa horas editando, aí chega um negocinho e fala assim, deu erro, cancelar, e já foi, fazer do zero. Pessoal, não dê esse vacilo. Não dê esse vacilo mesmo, vão salvando sempre. Deixa eu ver por que eu não estou conseguindo baixar aqui o AutobeCat. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal, sobre a edição em si dos podcasts? Perceberam o quanto é simples, o quanto a Audacity é simples? E aí vocês vão brincando. Sim, o antivírus detectou que é perigoso, mas não é. Podem aceitar o risco aí, viu? Que eu baixei do site diretamente, por isso que ele não estava baixando. Pronto. Então, deixa eu instalar aqui o AutobeCat. Vocês tenham cuidado quando for instalar o AutobeCat, eu acho que ele também pede que você instale outras coisas. Aceitar. Desculpa, pessoal, não ter lido os termos de serviço agora, mas leiam sempre os termos de serviço, viu? Leia tudinho. Aqui vocês vão ignorar, porque ele vai querer baixar um antivírus aí, que ele só vai baixar o AutobeCat mesmo. Ô, Lucas, o Pedro Santana pediu para você repetir o processo de salvar o projeto. É o projeto ou em MP3? Se for só salvar o projeto, Pedro, é o Ctrl+S, certo?
É o Ctrl S de sempre tradicional. Você vem no arquivo, salvar projeto. Salvar projeto como? Ok. E vai na área de trabalho. Se for para salvar como MP3, você tem que exportar. Exportar, aí você vai escolher o formato que você quer exportar. Geralmente a gente salva como MP3. Então, exportar como MP3. Essas variáveis aqui, você pode deixar como elas estão. Ela está na melhor qualidade, que é Insano, certo? Que é 320 kbps. No João Estéreo. Você pode já deixar essas configurações e só salvar. Deixa eu ver se eu consegui fazer o download do AutoCAD. Aí vamos lá. Achei no YouTube um vídeo bem bacana. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Sei lá, uma notícia sobre algo relacionado à farmácia, né? Um exemplo. Vi essa notícia sobre farmácia e quero colocar aqui, sei lá, essa notícia. Vamos baixar aqui, Pedro Valim. É só um exemplo, né? Venho aqui, salvo o link. Deixa eu ver se eu consigo agora voltar para o AutoCAD. Ô, Lucas, eu só queria que você reforçasse um pouquinho o processo de cortar. Pronto. Recortar, porque às vezes a gente corta muito, né? Tem que colocar no meio, colocar no final. Aí você já dá uma revisada nisso, os meninos já ficarem espertos. Porque é muito importante, gente. Cortar, você vai cortar o vídeo quase todo. Pronto. Então, só vou terminar esse processo de baixar o vídeo. Eu cola o link do vídeo que eu quero baixar. Deixo no conversível mesmo, certo? Baixar. Então, ele vai baixar aqui o vídeo. Quando ele terminar de baixar o vídeo, eu vou lá, pego esse vídeo e vou converter ele para MP3 com formato Factorio novamente. Deixa eu ir lá no Audacity agora, voltar e fazer o que o Juan pediu. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer quando você adicionar o arquivo de áudio ao seu Audacity é aumentar a trilha sonora aqui, a faixa, né? A faixa da música. Porque isso vai fazer com que seja mais fácil de você cortar. Aí, você viu, por exemplo, que essa primeira parte aqui foi só uma introdução, eu não falei nada com nada. Você vai dar a parada, lembre que você nunca consegue cortar sem parar, e você vai, por exemplo, dar o delete. Se você quer colocar essa parte aqui em outra parte do podcast, depois, só precisa recortar, e você vai no minuto que você deseja, e você pode observar os minutos aqui, certo? Embaixo. Quer colocar aqui, por exemplo, você vai e cola, certo? A mesma coisa se você adicionar um outro áudio. Quando você adicionar um outro áudio, vai criar uma nova trilha aqui, você vai selecionar, como eu fiz, e vai colar aqui na mesma trilha de áudio. A não ser que você queira mixar, deixar duas trilhas ao mesmo tempo no podcast final, certo? Eu achei fantástico a sua explicação. Com o tempo, cada editor tem sua característica. A minha característica como editor é fazer o quê? Eu primeiro recorto todo, eu edito todo, sabe? Eu vejo o vídeo todo e vou recortando. Depois eu coloco as partes. Tem editor não, tem editor que gosta de editar por bloco, como a gente fez o roteiro. Fiz o primeiro bloco, coloquei os efeitos. Fiz o segundo bloco, coloquei os efeitos. Então, vai depender deles, né, Lucas? O que você acha disso? Como seria seu jeito de editar? Eu também faço mais ou menos como você. E eu divido, primeiro eu edito toda a trilha e depois eu coloco os efeitos. Aí, depois que eu conseguir editar toda a trilha do podcast, e eu quero, por exemplo, colocar uma música de fundo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente coloca algumas músicas de fundo dos nossos podcasts. Eu vou lá, pego minha música de fundo, que eu já tenho aqui, música de fundo. Adiciono a trilha, galera, se liga agora, é importante. Eu vou precisar deixar o volume dessa música de fundo mais baixo, né, do que o da trilha do podcast. Eu vou apagar essa daqui. Perceba que o podcast é infinitamente maior do que só a música, né? Então eu posso fazer o quê? Pegar essa música, dar um Ctrl+C e colando ela
copiando várias vezes. Ó, tá vendo, galera? Vou só colando, porque eu quero, vou tirar esses espaços aqui em branco, porque eu quero fazer com que ela se repita várias vezes. E aí o que é que eu faço aqui? Eu diminuo, onde é que eu diminuo o volume da música? Eu diminuo aqui no analisar, no efeitos, perdão, alterar e amplificar. Eu vou diminuir o volume dela aqui, certo? Para que ela fique mais baixa do que o volume da música da trilha geral. Abrindo então é mais ou menos isso, galera. Isso. Dúvidas? Podem ir falando aí que a gente já vai tirando. Lucas, eu lembrei aqui, fazendo aqui, você quer que eu explique como fazer o RSS? Explique para ele, Juan, por Porque favor. a gente quebrou a cabeça no nosso primeiro episódio. Sim. Eu passei um Explique pra dia, ele. gente, claro, pesquisando sem saber como. Lucas também, aí a gente conseguiu fazer isso de forma grátis. Enquanto você vai preparando isso aí, Juan, deixa eu só falar para a galera, meio que só para nível de conhecimento. O nome podcast, ele deriva do prefixo do iPod, né? Que é aquela mídiazinha da Apple, né? Aquela MP3 da Apple, que significa Personal on Demand. É mais ou menos como demanda pessoal, ou quando tiver demanda. E o cast vem de broadcasting, que tem a ver com a questão da radiodifusão. Porque o podcast ele é uma espécie de programa de rádio que você pode ouvir quando quiser. E o primeiro podcast com esse nome que foi feito, ele foi feito através de uma linguagem de programação da Apple, né? Por isso que ele se popularizou aí com esse nome, podcast, mas hoje a gente sabe que ele é bem acessível aí para todo mundo que quiser. E é como o Juan falou, só para reforçar no início. Você saber fazer um podcast para o seu trabalho, para o seu grupo de pesquisa, é um diferencial tremendo, é um diferencial gigante, porque pode ser que hoje ainda as empresas não estejam, o podcast não esteja tão popularizado assim em todas as empresas. Mas daqui a alguns anos, com certeza, vai ser obrigatório para uma empresa, além de ter um Instagram, ter também um podcast. Porque é uma maneira que você consegue levar o que você faz para as pessoas de um modo acessível. E que elas podem ouvir quando elas quiserem. Aqui foi o que o Lucas falou, né, da edição do podcast. Tá aparecendo a tela, Lucas? Tá sim, Juan, tá aparecendo. Pronto. Aqui foi o que o Lucas falou. Você quer que eu mostre como faz a submissão aqui para eles? Mostre, é bem rapidinho, pessoal. Só para vocês verem como é que coloca lá no RSS. Foi demorado para aprender, mas é rapidinho para fazer. Então, galera, o primeiro passo é vocês botarem assim, ó, bem simples, Castbox. Coloque no Google. Castbox, beleza? Clica, Castbox. Pronto, tá vendo aqui? Pintar, cadastra-se. Já tá aqui, entendeu? Então você entra ali em cadastro, fazer seu cadastro, beleza. Quando você fazer o cadastro, vai aparecer isso aqui, ó. Aí você vem estudo de criação. Bem tranquilo, gente, não tem erro não. Vem estudo de criação, né? Vem aqui, aí você vai ser selecionado. Aqui, ó. Que são os nossos podcasts. A gente primeiro submete aqui, não é, Lucas? Tá vendo aí? Isso. Todos os nossos podcasts aqui são 4. A gente já tem muito material para muitos outros podcasts. Beleza, né? Você pode adicionar novo episódio. Mas como a gente não vai adicionar nenhum, então não precisa. É bem tranquilo, gente. É aquele passo a passo que o próprio site ensina. Ah, Juan, não sei inglês. Pronto. Quebrou. Tem alguma desculpa? Não tem mais desculpa não saber inglês, né? Como eu sempre falo, quem quer fazer, faz. Inventa desculpa.
Já deixei em português, mas não gosto de inglês, porque não dá para entender. Aprendi inglês, né? Aí fica já na mente. Pronto, aqui tá. Aí eu venho channel. Clico nele, tá vendo? Aí, episódio para os episódios, channel. Tá vendo aqui? Aqui aparece o princípio ativo, de forma geral. E aqui eu venho em edit. Tá vendo no edit? Quando eu aperto edit, aparece aqui, ó, RSS. Aí, o Lucas falou do RSS. Isso aqui é o que faz seu... Precisa disso para submeter no Spotify. Se você não tiver isso, você não submete no Spotify. E o que a gente tava... O primeiro módulo que a gente fez de achar o RSS foi pago. Então, a gente teve que achar uma forma grátis. E essa foi a única forma grátis de conseguir fazer. Bem tranquilo. Entenderam, gente? Como conseguir o RSS grátis? Aí vocês deram um ok, alguma coisa aí no bate-papo. Pronto. Aí você consegue o RSS. Beleza, né? Ah, Juan, agora eu quero submeter no Spotify. Eu só gosto de Spotify. Beleza, galerinha. Bora aqui. Então, aqui é o Spotify, né? Já de forma geral, mas eu vou ensinar como entrar no Spotify. Vou botar em anônimo porque eu não tô lembrado da senha agora. Aí eu saio, esqueço a senha e colocando errado eu tenho medo. Aí eu vou fazer assim. Pronto, você vem aqui, bota Spotify para podcast. Lembrando, Spotify para podcast. Spotify podcast primeiro. Vem aqui, ó. Começar agora. Vamos lá. Você clica aqui e vai ser direcionado a fazer um cadastro, que vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo? Quando aparecer essa opção, você vai aparecer aqui. O maisinho. ADD, o seu podcast. Coisa assim. Tá vendo? Ele fala assim, precisa do link para o RSS. Aqui você clica. Get Start. Coloca. Só apertar Next. Next, Next, Next foi. Eu não vou colocar porque vai ter duplicata de submissão, mas é isso. Bem simples, né? Juan, lembrando do videocast também, né? Que você pode pegar o podcast e transformar ele num vídeo. Que eu acho que o professor Rangel faz bastante isso. Aí pede para alguém que manja da edição de vídeo, acho que o Thiago, né? E isso. Faz ali o vídeo e publica aí. Publica no Instagram ou no YouTube, é bem simples. Para acrescentar? Não, é exatamente isso. Vocês entenderam, gente? O RSS é bem simples. A demora foi a gente aprender, mas é bem tranquilo fazer. E no final vamos colocar aqui o nosso patrocinador, né? Referência, né? O nosso patrocinador. Rafael, sim. Olha, gente, como eu falo, se não tivesse ele para fazer nosso podcast, a gente até hoje não faria. E foi ele que motivou, corrigiu o nosso roteiro, né, Lucas? Ele deu uns insights muito bacanas pra gente. Então, gente, você pensa assim, ele foi um entrevistado que trabalhou junto, entendeu? Ele foi aquele entrevistado que pegou treinou com a gente, foi ele que quis treinar, a gente foi de manhã pro laboratório, só isso aí foi de tarde, não foi algo de qualquer jeito, ele deu todo o suporte, até a salinha, né? Foi ele que abriu pra gente, e foi muito bacana. Aí, a gente ainda ganhou um almoço. Não foi, Lucas? Com certeza. Gente, aqui. E assim, só para que vocês entendam o quanto é importante o podcast, é porque o que é feito na academia, o que é pesquisado na academia, o que a gente faz, não pode ficar na academia, né? Então, o podcast é esse tipo de extensão que faz com que a gente leve para a população, até mesmo até outros países, aquilo, um pouco daquilo que a gente sabe, para informar a população. Já que a gente não trabalha em TV, não tem programa de TV, qualquer um pode fazer um podcast. Então, a Alafac tem essa missão aí. Obrigado. É isso, galera. Foi algo bem mais direto. A gente agradece pela presença de todos da comissão de marketing. É muito importante, né, Lucas, esse feedback, essa parceria.